Olá, meus irmãos, meu nome é Aislan. Eu quero dar as boas-vindas a todos, tanto aos membros da Segunda Igreja, quanto àqueles que foram convidados a estarem ouvindo as nossas aulas, nas aulas da nossa EBD. Sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa primeira aula e mesmo que esteja sendo nesse formato, não estamos juntos em nossa sala de aula, não estamos em nossa igreja, não estejamos todos juntos. Espero que possamos crescer e sermos ricamente abençoados com este estudo. Para aqueles que não me conhecem, eu quero fazer uma breve apresentação. Bem, eu tenho ajudado na igreja como professor da EBD. Esse ano eu tive já a oportunidade, a honra, a alegria de ter sido convidado para ser professor na classe Daniel. Nós estudamos o livro de Salmos. Tive também a oportunidade de ajudar como professor de Novo Testamento, onde também tive a oportunidade de fazer a apostila. Sou bacharel em teologia e pós-graduando em teologia e interpretação bíblica pela Faculdade Batista do Paraná. Fico muito feliz e muito honrado em Deus estar me dando a oportunidade, essa satisfação em poder contribuir nas causas do seu reino, como também no avanço e aperfeiçoamento da igreja. O nosso estudo está dividido em 13 aulas e dentro dessas aulas a gente vai conhecer as cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. A próxima aula nós vamos estudar os fatos históricos, o pano de fundo e assim por diante. Nós teremos um conhecimento sobre essas cartas e depois abordaremos o assunto que vamos estudar no decorrer das aulas, que será sobre a graça de Deus. Para fazer essas aulas, eu vou estar utilizando aqui várias bíblias de estudo, vários livros, comentário bíblico, dicionário, enfim. Essa bibliografia eu vou deixar para os irmãos, vai estar disponível na aula em PDF, que você vai poder baixar na descrição dessa aula, do vídeo que está no YouTube. Tá? Bom, hoje, nossa primeira aula, nós vamos fazer uma abordagem sobre alguns aspectos da graça, ou seja, alguns termos que a gente vai ver nas aulas que virão, né? Nas aulas que nós teremos a respeito da obra salvífica. E na obra salvífica, nós vamos acabar ali percebendo alguns termos, algumas palavras, alguns aspectos da graça que são de extrema importância que nós saibamos. Então, são esses aspectos que nós vamos estar vendo hoje. Tá? Essa aula, então, você pode já, de repente, pausar aqui a aula e pegar o seu material, baixar, abrir ele, tá? E ir acompanhando a aula. No final, dos slides você vai poder ver a bibliografia. E é fundamental também que você tenha sempre a sua Bíblia junto, tá ok? Nós vamos sempre estar lendo a palavra. Dificilmente a gente vai conseguir falar tudo que gostaríamos em apenas 30 minutos. Né? Por outro lado, a gente vai ter a oportunidade de pensar palavras, entendimentos, pensamentos que até agora não havíamos entendido, ou talvez até esquecido, né? Então, como esses aspectos da graça que eu acabei de dizer, talvez algum aspecto, talvez vários aspectos eu já tenha esquecido o que é. Né? Então, é de suma importância que nós tenhamos bem vivo em nossa mente do que se trata. Tá? Daqui a pouco eu vou pedir para você pausar o áudio, fazer a sua oração particular. Tá? É extremamente necessário que você faça isso, meu irmão, minha irmã. Tá? Digo isso porque nós vamos trabalhar um dos assuntos mais importantes de toda a Bíblia. Talvez seja o mais importante. Então é necessário que oremos e façamos essa oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender esse tema que é tão necessário para a nossa vida, para que possamos crescer de forma inteligente,
de forma sábia, remindo o tempo e aproveitando a eternidade hoje, meus irmãos. Não é possível que nós gastemos tempo em televisão, internet, em assuntos alheios à eternidade. Não é possível. Então nós precisamos fazer essa oração. Nós precisamos inclinar o nosso coração ao Senhor e fazer essa oração, pedindo a Ele que nós realmente possamos remir o tempo, possamos ser inteligentes, sábios, para diferenciar o que é comida do céu e o que é comida do inferno. Nós precisamos saber e evitar isso. Tem uma frase de John Owen que eu gosto muito, diz assim: nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre nossas fraquezas e o poder da tentação, porque assim nós possamos estar em condições de descobrir o poder da graça de Deus. Então pause agora o áudio, faça a sua oração e volte aqui para a nossa aula. Olha, meu irmão, minha irmã, não vejo que exista algo mais importante e urgente para o homem do que saber sobre a eternidade, sobre a salvação. Não vejo algo mais importante do que isso. O que o homem merece por causa dos seus pecados, por causa da queda, por ter nascido em pecado, por ter desobedecido até agora. O que ele merece? O que eu e você merecemos? O inferno, a condenação eterna. Mas por misericórdia o Senhor não aplica isso em nós. O que merecemos Ele não aplica. Ele nos liberta desse julgamento. Mas, não fosse tudo isso, também oferece bondade a nós. Nós, indignos, aquilo que nós não merecemos, Ele oferece. O que é? A salvação. Isso é graça. Nós somos salvos não por nossos méritos morais ou por obras, mas por graça, mediante a fé, que não vem de nós. É dom de Deus para crermos em Jesus e ser imputado a nós a justiça de Cristo, que é a justificação. A misericórdia, a graça são aplicadas em nós na salvação e é disponível somente por Jesus Cristo. O que nós merecemos, que é o julgamento, perceba, merecemos o julgamento, mas por recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós agora temos misericórdia de Deus e somos libertos desse julgamento. João 10,10 vai falar que em vez de julgamento, pela graça recebemos a salvação, perdão dos pecados e vida abundante. Apocalipse 21 vai falar que nós também temos uma eternidade no céu, o lugar mais maravilhoso que se possa imaginar. E olha, por causa da misericórdia e graça de Deus, a nossa resposta agora, a minha, a sua, agora, deve ser cair de joelhos em adoração e ação de graças. Hebreus 4,16, se você quiser, abra e leia, vai falar da seguinte forma: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, eu chamo aqui a sua atenção por o ministério de uma das pessoas da Trindade, o ministério soberano do Espírito Santo na obra da salvação. Como ele traz plenitude ao vazio do coração. E depois de trazer plenitude, ele acrescenta ordem e maravilhosa alegria ao vazio de nossas vidas. E somos ensinados em toda a Escritura essa que foi divinamente inspirada, nós sabemos, somos ensinados sobre como ele ordena e reordena nossas vidas para a glória de Deus. O ministério do Espírito Santo é revelar a face de Deus, para que nós vejamos que todas essas características ou atributos são na verdade pessoais, são quem Deus é de verdade. Perceba o seguinte: aqueles que me ouvem têm filho, ou um primo que já foi bebê ou alguma coisa, você teve a oportunidade
Ou você pode se lembrar desse exemplo quando um pai tem o seu filho pequeno no colo e brinca, assim como eu já fiz, brinca com o filho de tampar o rosto com as mãos, né? De se esconder atrás das mãos. O filho que está no colo, ele fica à espera do pai abrir as mãos e mostrar o rosto. E quando abre o rosto, ele logo sorri. O filho sorri. Por quê? Porque ele está vendo o rosto de alguém que ele ama. O rosto de alguém que ele ama foi revelado para ele. Então essa situação do pai pegar e fechar o rosto com as mãos e depois ele abre e revela o seu rosto, o bebê sorri. Esse é o ministério do Espírito Santo. É revelar a face de Deus para nós, para que nós vejamos essas características gloriosas do Senhor. Ah, meu irmão, como é maravilhoso ver por completo a face de Deus em Jesus Cristo. E quem revela isso? O Espírito Santo. Então é por meio do Espírito Santo que nós podemos dizer, como o apóstolo João disse em João 1,14, vimos a sua glória. O trabalho do Espírito Santo, para que a gente veja a face de Deus, né, ela é revelada por meio do Espírito Santo. A face de Deus, para que ela seja revelada e seu povo o ame. Então o Espírito Santo quer que Deus seja amado pelo seu povo, feliz nele, em Deus, encontre segurança e graça em Deus. O Espírito Santo está trabalhando para isso, para que o povo de Deus ame Deus, se alegre em Deus, encontre segurança e graça em Deus. Quando alguém, em sua miserabilidade, é alcançado por Deus, pela graça, para ser justificado, regenerado, é para que esse alguém não viva mais segundo os rudimentos do mundo, mas viva para Deus. Desse modo, aquele que foi regenerado deve andar de tal forma que as outras pessoas digam dele: o Espírito do Senhor está em sua vida. O Espírito do Senhor está em sua vida. Perceba, as pessoas vão dizer isso de você. Abre em Gênesis 41, 38. Você vai ver José passando por isso. As pessoas estavam fazendo uma pergunta: acharíamos alguém como José em que haja o Espírito de Deus? E Daniel? Também vemos uma vida diferente. Portanto, o Senhor nos dá seu Espírito para que vivamos e vivamos para a sua glória em toda e qualquer circunstância. O Pai, Deus Pai, através do Espírito, revela a si mesmo em sua palavra. E isso é para trazer para o povo de Deus uma aspiração por uma maior plenitude. E quando eu digo maior plenitude, eu posso dar um exemplo para você que é da seguinte forma. Você vê duas pessoas que estão apaixonadas, né? Um homem e uma mulher estão apaixonados. O que eles querem? Querem casar. Têm vontade de se casar. Por quê? Porque eles querem se conhecer mais, querem se conhecer melhor, eles querem passar mais tempo um com o outro, eles querem estar constantemente um perto do outro. E estar constantemente um perto do outro quer dizer plenitude. Então, o Espírito Santo quer trazer plenitude. Para nós, uma maior aspiração, né? Uma aspiração por uma maior plenitude do Pai. Onde há plenitude, não há espaço para uma vida carnal. Perceba, passar tempo com Deus faz com que nós não queiramos mais uma vida carnal. Então, o objetivo final do Espírito Santo é trazer descanso para o seu povo, pois uma das coisas que acontecem por causa da queda é que as pessoas se tornam inquietas, não é mesmo? Eu já percebi isso em minha vida quando eu me recordo quão inquieta eu era. Já fui. E o que o Espírito Santo quer dizer quer fazer é dar descanso para a nossa alma inquieta.
E a inquietude traz também coisas terríveis, como uma vida amarga. E essa expressão transmite a inquietude de homens e mulheres sem Deus. Quando estamos sem Deus, quando não há salvação, há inquietude na alma do homem. Cristo é a pessoa que nos traz descanso e redenção. E quando Cristo fala, vinde todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, como está lá em Mateus 11, 28, você vê Jesus falando, vinde, e ele vai restaurar a ordem. Vinde a mim, vinde a Cristo, e ele vai restaurar a ordem na sua vida, dará plenitude e descanso para a sua alma. É isso que Cristo está dizendo. Então a gente começa a ver que o propósito de termos o Espírito Santo é nos trazer descanso. E descanso definitivo. Não é um descanso aleatório, mas é definitivo. Só é encontrado esse descanso definitivo quando nós virmos a face de Deus em nosso Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo quer nos dar descanso dessa forma. É como se o sermão do Espírito Santo fosse: eu quero levá-los a Jesus para que encontrem descanso para as suas almas. E olha, no auge da história da igreja, no auge da história eles entenderam que a graça de Deus ela é soberana na salvação. E toda a Bíblia demonstra isso, que Deus, em seu amor soberano e salvífico, salva pecadores. Vou repetir, Deus, em seu amor soberano e salvífico, salva pecadores. Essas verdades geram alegria, mudam a vida, exalta Cristo, glorificam a Deus. E quando isso acontece, a motivação por fazer missões, evangelismo, aumenta. Ela só aumenta. E algo que não pode deixar de existir também é o discipulado. Pois quanto mais pregamos o Evangelho, mais pessoas vêm para essa novidade da salvação, mais elas precisam também ser discipuladas. Então, a graça soberana para salvar pecadores, ela rebaixa o ego do homem. Ela honra Cristo e exalta Deus pela soberania na salvação. Algo que fica evidente para a gente é que Deus salva o homem. A gente não tem como se salvar. Não há salvação em nós mesmos. Somente Deus pode salvar. Pecadores não são potencialmente salváveis. Eles é o Senhor, Deus, ele não nos capacita a salvarmos a nós mesmos. Não existe isso. Ele salva. Ele não salva somente um, ele salva uma multidão que ninguém pode enumerar no mundo de seres humanos que estão mortos em pecado. E não só mortos em pecado, mas em oposição à sua bondosa e soberana regra de salvação. Ele salva pessoas que uma vez o odiaram, o ignoraram, o resistiram. Então, na salvação, Deus não ajuda quem quer se salvar. Deus não ajuda. E não ajuda porque nenhum pecador pode se ajudar. Não somos inerentemente bons. Não temos nenhuma esperança, salvo em sua soberana misericórdia e graça. Efésios 2, 5 a 7. Efésios 2, versículo de 5 a 7. Vai nos dizer que pela soberania de Deus Pai e soberania do Filho, os redimidos e regenerados tiveram suas almas espiritualmente mortas, ressuscitadas do túmulo do pecado, para a fé salvífica em Cristo.
É o Espírito Santo que opera a fé salvífica no interior do salvo. Certa vez, um servo de Deus, profundamente instruído, escreveu a um jovem pregador: nunca apresente a fé como sendo um ato tão simples que o trabalho do Espírito não se faça necessário para produzi-la. E não é que isso tem sido feito na grande maioria das vezes? Se quiser, abra em Romanos 10, 2. Romanos 10, 2. Romanos 10, 2 diz: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então veja que uma grande parte daqueles que pregam o Evangelho tem mostrado um zelo que não está de acordo com o entendimento e manifesta uma preocupação muito maior em ver almas salvas do que empregar a verdade de Deus em sua pureza. E nesses esforços para verem muitos salvos, acabam mostrando simplicidade no caminho da salvação. E perderam de vista as dificuldades da salvação. E existe dificuldade na salvação. Lucas 18, 24, 1 Pedro 4, 18, a gente percebe isso. De fato, existe uma urgência e responsabilidade de fazer o homem crer. Mas não se pode ignorar o fato de que ninguém pode acreditar até que o Espírito conceda a fé. É o Espírito que concede a fé salvífica. Por exemplo, prega o Evangelho, apresente Cristo, em seguida, larga essa pessoa à sua própria vontade. O que vai acontecer? Essa pessoa vai voltar à sua velha maneira de viver. Perceba então que a obra do Espírito no coração é tão real e urgentemente necessária como foi o trabalho de Cristo na cruz. Pois o fato do coração ser realmente levado a acreditar e confiar em Deus é um ato espiritual. Podemos dizer um bom fruto, né? Um fruto do Espírito Santo. Agora perceba o perigo de se dizer que o homem caído possui poder inerente de fazer o bem. Se assim a gente fizer, se assim a gente ensinar, estamos querendo dizer que a expiação para ele é completamente desnecessária. Você já ouviu falar no Dr. Profundus, ou Doutor Profundo, como era conhecido? Eu estou falando de Thomas Bedwardine. Ele viveu entre 1290 e 1349, século XIV. Ele foi que chamam baluarte do agostinianismo, em defesa da causa da graça soberana. A sua conversão foi quando leu Romanos 9:16. Foi quando descobriu que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que exibe seu favor, ou seja, sua graça. Ele compreendeu que a graça salvífica de Deus é um dom que não pode ser conquistado. Ele lutou na Universidade de Oxford para que seus ouvintes entendessem que se recebe gratuitamente a graça. Não podem comprá-la. Agora, quero chamar sua atenção para alguns aspectos da graça. Você ouviu muitos aspectos, você ouviu muitos termos que eu disse nessa obra redentora. Bem, o que temos em ação na obra da conversão? Se você bem se recorda, eu disse em substituição, reconciliação, imputação. Alguns desses termos eu disse: regeneração, remissão, justificação. Bem, essas são as ações, né? Isso é o que nós temos dos aspectos. E, bom, quando nós
recebemos a conversão. E essa conversão, eu gostaria de tratar com os irmãos, a conversão, ela tem algo incluído na conversão, que é o arrependimento e a fé. E eu chamo a atenção o que é, na verdade, o que não é arrependimento. A gente precisa ter muito bem em nosso coração que arrependimento não é remorso. Não é se lamentar somente por ter caído em pecado novamente, se lamentar por pecados feitos, ou ficar se lamentando. Não é isso. Arrependimento não é isso. Arrependimento não é penitência. Muitas vezes, um jovem, ou seja jovem, adulto, enfim, acha que fazendo alguma penitência vai conseguir um coração arrependido. Penitência não tem a ver com arrependimento. Não é você fazendo dias após dias de jejum para alcançar, para se sentir bem e que você encontrou o pecado, o perdão do seu pecado. Não. Isso não tem nada a ver com arrependimento. Arrependimento e fé, ele deve existir na conversão. Bem, dentro desse aspecto de conversão, nós temos incluído, nós percebemos que existe dentro da conversão, o homem recebe na conversão a imputação da justiça de Cristo. Cristo em si mesmo reconcilia o homem com Deus. Ele faz uma união agora. Agora, esse homem, essa mulher que passou pela conversão, ela tem a remissão dos seus pecados. Agora, esse irmão, essa irmã, ela foi regenerada. Agora, ela tem uma nova vida, e uma nova vida para ser santo. Santo como o seu Deus é santo. Tudo isso foi possível porque Jesus, a morte expiatória de Cristo, ele foi um substituto adequado. Por isso nós recebemos perdão pelos nossos pecados. Por isso, nós recebemos também a libertação do pecado, do poder do pecado e da morte. Isso é a redenção. E essa justiça imputada a nós, o Senhor nos livra da imputação da queda do primeiro Adão e nos coloca e nos imputa a justiça do segundo Adão. Essa união maravilhosa com Cristo é vital para o crente. É viver em união com Cristo, união com a sua vida, essa vida manifestando ativamente em nosso viver no dia a dia. Nós somos realmente como ramo no tronco e raiz. Nós, no Senhor, recebemos a sua seiva e produzimos o seu fruto. Essa adoção como filhos acontece na regeneração. Nos dá a natureza de filhos. Bem, meus irmãos, até aqui nós conseguimos perceber várias nuances, várias palavras. Por último, agora eu quero deixar a glorificação. Glorificação é o futuro. E somente no futuro é que nós receberemos essa absoluta e definitiva perfeição. Bem, é isso aí. Terminamos a nossa aula. Vimos muitos aspectos da graça, soberana graça. Meu irmão, que essa aula tenha sido realmente boa e proveitosa para você. Na próxima aula, nós veremos então as cartas, o pano de fundo, aspectos históricos, e eu espero por você. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe a todos. Um forte abraço
e até a nossa próxima aula.